Olá pessoal, e seja bem-vindo de volta ao canal do Caminho 3T. Meu nome é Giridhari Das e hoje a gente vai continuar com a série do Gita Mahatmya, falando dos poderes místicos da Bhagavad Gita. E hoje o tema vai ser os poderes do capítulo 4 da Bhagavad Gita. Agora, só para lembrar, a Gita Mahatmya ela é encontrada no Padma Purana, um texto chamado Padma Purana, e ela é uma conversa entre Deus, entre Vishnu e Lakshmi, a deusa da fortuna. E na verdade, então, ia Shiva recontando a Parvati o que ele ouviu de Deus falando com Lakshmi. Ok, então, continuando agora com o capítulo 4. Shri Vishnu disse: minha querida Lakshmi, agora vou descrever as glórias do quarto capítulo do Srimad Bhagavad Gita. Na margem do rio Ganges existe uma cidade chamada Kasi, Banaras, onde no tempo de Vishwanath vivia um grande santo chamado Bharata. Diariamente, com a maior devoção, ele recitava o quarto capítulo da Bhagavad Gita. Anteriormente, quando Bharata estava viajando em peregrinação, ele foi à cidade de Tapodan para receber lá o darshan da deidade de Sri Krishna. Ao sair daquela cidade, ele viu duas árvores frutíferas de Baal. Decidido a descansar à sombra daquelas árvores, ele deitou-se usando a raiz de uma árvore como travesseiro e a raiz da outra árvore para apoiar os pés. Depois de algum tempo, quando Bharata saiu daquele lugar, aquelas duas árvores começaram a secar. Em 5 ou 6 dias, ambas as árvores secaram completamente e morreram. As duas almas que viviam naquelas árvores nasceram em seguida como filhas de um brahmana muito piedoso, nasceram numa família de pessoas assim dedicadas ao conhecimento, à espiritualidade, à religiosidade. Certa vez, quando essas meninas completaram 7 anos, elas foram em peregrinação a Kashi, a Benares. Enquanto vagavam por Kashi, elas viram o grande sábio Bharata, o mesmo que tinha deitado na árvore. Quando elas viram Bharata Maharaj, elas imediatamente foram e caíram a seus pés e com palavras doces disseram: "Ó Maharaj Bharata, devido à sua misericórdia, nós dois nos libertamos da forma de vida em árvore." Quando Bharata ouviu a declaração delas, ficou surpreso. Ele perguntou a elas: "Minhas queridas filhas, onde e quando entrei em contato com vocês e as libertei da forma de árvores? Por favor, informe-me também como vocês alcançaram essa forma de árvores, porque eu não sei nada sobre esse assunto." Ele estava assim: não tenho a menor ideia do que vocês estão falando, né? Depois disso, aquelas duas meninas primeiro informaram Bharata Maharaj a razão de elas terem alcançado a forma de árvore. Então agora vamos explicar como que elas foram parar dentro, né, nascidas como árvores. As duas meninas disseram: "Maharaj, na margem do rio Godavari, existe um lugar sagrado chamado Chinapapa. Naquele lugar havia um rishi, um grande sábio chamado Satyatapa. Ele estava realizando austeridades muito grandes e difíceis. Na estação quente, ele ficava sentado entre muitas fogueiras e na estação fria ficava parado no rio." Então isso aqui é uma mortificação clássica dos Vedas, né? A estação quente na Índia é quente mesmo, né? 40 graus. E aí fica lá debaixo do sol e botava 4 fogos, assim, fica em volta de 4 fogos assim, sentado debaixo do sol. E no inverno, também fica frio lá, fica no rio até o pescoço. Então isso é uma clássica prática de rata, assim, de prática difícil de mortificação do corpo. Então esse sábio estava fazendo esse tipo de prática, assim, bem difícil. Com o passar do tempo, ele se tornou completamente puro e teve controle completo dos seus sentidos e lentamente alcançou os pés de lótus da suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. Shri Brahma
começou a visitá-lo diariamente para receber o darshan de Satyatapa e fazer perguntas sobre o serviço devocional. Assim, Krishna estava tão poderoso que o Senhor Brahma pessoalmente vinha e aí, né, pedia lá uma aulinha, uma ajuda. Enquanto isso, Sri Indra estava ficando muito preocupado a ver a posição elevada de Satyatapa, pensando que um dia ele poderia usurpar sua própria posição como rei do céu. Então isso é uma situação bem clássica, tá? Isso aparece muitas vezes nas escrituras, no Bhagavad Purana, em muitos Puranas, isso é bem famoso. Então o que acontece? Indra, para quem não conhece, assim, quem é mais ocidental, Indra é Zeus, ou para quem é fã dos Marvels, é Thor. Então, Indra é o rei dos outros semideuses, dos deuses da natureza. E como é que você atinge a posição de Indra? Com muito bom karma. Basicamente, assim, Indra, se tivesse um ranking de karma bom, Indra é o número 1, sabe? Que nem o Forbes faz aquele ranking de bilionários, né? Quem que é o... Então, o 1 na lista ali é Indra. Então, mas é um ranking. Então, se tem alguém lá que, peraí, tá aí subindo, queimando todo o karma ruim, que nem Satyatapa, ele fala, peraí, esse cara daqui a pouco vai... E aí? Só tem lugar para um aqui no topo, né? Se um passar, eu vou perder. Aqui é minha vida boa de rei dos semideuses. Então é clássica a situação. Ele fica preocupado porque Indra, né, tá lá cheio de desejo material, é uma encarnação. E inveja, tem tudo. Então ele fica preocupado. Mas aí qual que é a técnica dele? Normalmente quem está assim, né, subindo rapidamente no ranking de piedade, assim, de bom karma, são esses sábios realizando austeridades como Satyatapa. São sábios que estão lá, porque é um humanozinho normal, assim, sendo bonzinho, tem a menor chance. Indra não está nem um pouco preocupado. Mas uma pessoa que está lá o dia inteiro, lá queimando karma ruim, que nem Satyatapa, com rata, com sofrimento. Aí, então, normalmente é esse tipo de figura masculina, assim, fazendo renúncia, vivendo vida dura, né? Assim, zero prazer, conforto. Aí ele manda essas apsaras. Então, as apsaras são assim, essas mulheres celestiais, assim, porque no reino celestial, né? Assim, tudo lindo, sexo é livre, é tudo, né? Farra, né? Muita farra. Então tem essas mulheres lindas, né, assim, maravilhosas, celestiais, que ficam lá dançando, cantando, enfim, fazem sexo, aquela coisa assim, se divertindo. Então ele manda essas apsaras para esses sábios aqui na Terra. Então imagina, uma mulher assim, 1000 vezes, 10 mil vezes mais linda que qualquer mulher na Terra, e chegando lá para um sábio desse, todo lá, está décadas lá só na austeridade, aí ele manda assim, porque aí o sábio vai perder todo o foco, assim, vai se envolver, aí ele vai perder o crédito dele, ele vai queimar o karma, entendeu? Mas você está juntando dinheiro, aí raiva, você queima, gasta tudo, lá você vê o negócio, agora já comprou, já gastou, então era para gastar o karma. E também às vezes porque ficava com raiva, e aí a raiva também queima o karma bom, então aí ele, né, que gera karma ruim. Então, ou ficava com raiva, ou, né, ficava todo cheio de desejo assim, luxurioso, e aí queimava. Então, é uma técnica que você vê muitas vezes, assim, clássica, você vê 1000 vezes essa história. Então, aconteceu aqui de novo. Sri Indra chamou nós duas, que naquele nascimento éramos apsaras no reino celestial, e nos instruiu: vá e cause a queda de Satyatapa, antes que ele tente me usurpar de minha posição. Então elas, ok, vamos lá. E era um trabalho perigoso esse de... Então elas vão lá. Depois de receber as instruções de Indra, saímos de sua presença e fomos até a margem do rio Godavari, onde Satyatapa estava realizando suas austeridades. Naquele local, nós duas começávamos a cantar e dançar de forma muito provocativa perto de Satyatapa. E é sempre assim, elas chegam... dançando e cantando, às vezes brincando com uma bola,
E aí sempre acontece o que vai acontecer agora também. Com a intenção de fazer com que aquele sábio tivesse uma relação sexual conosco. Enquanto dançávamos, nossa roupa escorregou e nossos seios ficaram visíveis. Então sempre tem isso. Sempre bate uma brisa, e a roupa cai, olha só. E aí o sábio está lá, né, enlouquecendo, está lá isolado, não vê ninguém, imagina, mulher, nada, está lá isolada. Aí chega lá essas mulheres celestiais, imagina a mulher mais linda que você pode imaginar, top model, atriz mais linda, e essas são 10 mil vezes mais lindas. Então aí, né, coitado do sábio. Naquela hora, pegando água na mão, aquele sábio nos amaldiçoou, então não deu certo. Com as seguintes palavras: vocês duas vão se tornarem árvores de fruta baal na margem do rio Ganges. Então é assim, né? Porque ou o sábio vai e entra na história, ou ele dá uma amaldiçoada pesada nas Apsaras. Sempre acontece essas duas coisas. Mas nesse caso, então, elas foram amaldiçoadas. Ao ouvir sua maldição, nós duas caímos em seus pés implorando seu perdão. Então tem isso também. Tem muitas maldições, né, desses grandes sábios que cultivavam esses poderes místicos, essas energias sutis, né, esse poder de manipular a matéria. E sempre que eles tinham poder, né, de amaldiçoar e também de abençoar, mas sempre tinha, quando era amaldiçoado, sempre tem uma brechinha assim para um apelo. Né? Aí dá para editar, dá para dar uma modificadinha na maldição, não cancelar, nunca mudam de ideia e cancelam a maldição, mas uma modificadinha dá. Então elas tentaram fazer esse apelo, né? Meu querido sábio, por favor, perdoe-nos, pois somos simplesmente servos de Sri Indra. Ou seja, né, foram aqui na hora, a gente está aqui a serviço, né? Ele mandou a gente aqui, aquela velha desculpa, não, a gente está só sob ordens aqui. Vendo nossa atitude submissa, aquele sábio ficou satisfeito e nos informou que permaneceríamos como árvores até que Maharaj Bharata entrasse em contato conosco. E ele também nos abençoou, para que pudéssemos lembrar de nossos nascimentos anteriores. Então, você fala, tudo bem, então vocês não vão ficar de árvore assim, né, toda a vida natural da árvore, vai vir um sábio, e aí vocês vão ser liberados, e ainda vão poder lembrar disso tudo, que vai ser ótimo para a vida espiritual de vocês. Então, até que, na verdade, o Satyatapa estava sendo bonzinho com elas, né? Ele estava... Muitas vezes você vê isso também, né? Que parece que o sábio está amaldiçoando, mas, na verdade, é uma bênção, porque ele só fez aquilo para tirar a pessoa de um caminho, assim, que não é legal para ela. Então, ele, na verdade, ajudou elas. Meu querido Maharaj Bharata, agora elas continuam explicando para ele, né? Na época em que você visitou Tapodan, você descansou debaixo de nós, quando estávamos na forma de árvores. Você estava recitando o 4º capítulo da Bhagavad Gita. E ao ouvir essa recitação, não apenas nos libertamos daquela forma de vida em árvore, mas também nascemos numa família de devotos. Como também perdemos todo o desejo de desfrutar nesse mundo material. Então elas foram muito abençoadas. Elas queimaram todo o karma delas de árvore, receberam ainda um bom karma de nascer numa família de praticantes espiritualistas, pessoas sábias, e ainda tiveram assim, queimaram vontade, kama, de prazer, sabe? De ter que ficar buscando essa coisa bobinha, superficial. Deu uma queimada legal nisso também. Então elas foram muito abençoadas, né? E o capítulo 4 da Bhagavad Gita, gente, realmente é maravilhoso, tá? O capítulo 4 é chamado Jnana Yoga, é onde Krishna realmente explica como queimar o karma. Ele literalmente explica como você pode queimar seu karma às cinzas, né? Ele usa essa expressão lá, como você pode queimar às cinzas o seu karma todo acumulado. Então é muito importante mesmo, né? E tem esse poder, só de você ouvir, você já consegue queimar todo o seu karma também.
Bom, Sri Vishnu disse, minha querida Lakshmi, quando aquelas duas garotas recitaram sua história diante de Bharata Maharaj, ele ficou muito feliz e partiu para seu ashram. Aquelas duas meninas, durante toda a vida, recitaram cuidadosamente o 4º capítulo da Bhagavad Gita e alcançaram devoção aos meus pés de lótus. Então é isso, gente. Mais um lindo capítulo, episódio aí do Gita Mahatmya. Me fala aí se vocês entenderam, se tem alguma pergunta. E tenha um resto de dia maravilhoso, com muita paz e com muito amor.